Olá, muito bom dia. Aqui estamos nós aqui mais uma vez, para nós falarmos um pouquinho da palavra do Senhor nosso Deus, Estive alguns dias aí sem lançar vídeo, devido à questão de internet, E vou estar trocando de novo, porque está ruim. Mas aqui estamos nós na oportunidade para nós falarmos do amor e da graça de Deus, que é coisa que eu gosto muito. É de expressar o amor de Deus, a graça de Deus, Está mesmo aí através da internet se relacionando com as pessoas, Os irmãos, os amigos e as pessoas que gostam da palavra. E juntos nós trocarmos ideia, E sempre dizendo que aquilo que a gente posta, aquilo que a gente grava, amados, não é simplesmente a gente estar demonstrando sabedoria ou conhecimento, humanos ou ser um intelectualista. A gente prova a experiência de vida que a gente tem vivido na presença do Senhor. A gente testemunha da sua bondade, da sua misericórdia, Porque sendo a gente humano e pecador, e o amor de Deus é imenso, imensurável, E também aquilo que é a obrigação de todo cristão, é bíblico, a gente manejar bem a palavra, é bíblico isso aí. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que todo obreiro, que todo servo de Deus, aquele que se diz evangélico, ele tem que manejar bem a palavra. Assim como um pedreiro maneja bem uma colher, um plumo, um nível, O motorista, ele maneja bem aí o seu caminhão, o operador bem a sua máquina e assim por diante. Assim, o cristão, o servo de Deus, ele tem por obrigação de manejar bem a palavra de Deus, para que ele, primeiro, não seja um enganador, Segundo, não seja enganado, e ele tem algo a oferecer, porque o Espírito Santo ele não vai te usar em cima daquilo que você não tem, porque a ferramenta que o Espírito Santo usa eu e pode usar você é através da palavra. A ferramenta que o Espírito Santo usa para trabalhar na vida do pecador é a palavra que ele recebe de quem entrega para ele essa palavra. Agora, se eu não tenho, o que eu vou entregar aquilo que eu não tenho? Você está me entendendo? E o que eu gostaria de falar com você nesta manhã de domingo é a respeito de por que muitas das vezes as pessoas sofrem, as pessoas passam por dificuldade e Deus permite que isso aconteça. Deus é mau? Deus é ruim? Porque existe um ponto de vista de muitas pessoas, coisas não bíblicas, que por Deus ser amor, Ele não nos corrige. Pessoa que cria que sendo Deus amoroso, que Ele tolera tudo aquilo que a pessoa faz e, digamos assim, eu vou usar uma expressão bem rude para você entender melhor, que Deus seja um boca aberta e a pessoa faz o que quer, e a coisa não é dessa maneira. É bíblico, lá em Hebreus você encontra o escritor aos Hebreus dizendo que aquele que não aceita a disciplina do Senhor, ele não é filho, mas é bastardo. O bastardo é aquele que não faz parte da família que pertence. Às vezes se diz que é um crente, fiz falando do meio evangélico, que é um cristão, mas ele é um bastardo. Ele apenas tem uma aparência de cristão, mas na realidade a sua vida é uma farsa, correto? E então ele sempre trabalhar, Deus disciplina, Deus nos educa, assim da mesma maneira que você educa seu filho, sua filha, para que amanhã seja entregue para a sociedade, para a igreja, uma pessoa de bem, correto? Então, da mesma maneira, Deus também nos disciplina, Deus permite às vezes nós pagarmos, até com consequências de problemas que nós às vezes queremos resolver, na nossa vã maneira de pensar e de entender, e se dizendo servos de Deus, não busca a direção dele para agirmos segundo a sua vontade. Então vem as consequências, ele até nos permite nós passarmos por aquilo, para que nós venhamos a aprender a ser mais moderados, cautelosos e cuidadosos e vigiar mais nas nossas tomadas de decisão. Tá bom, meus queridos? Eu quero ler aqui com você uma passagem que é muito conhecida, eu sei que você conhece, está aqui no livro de 1 Samuel, O texto é muito longo, então a gente vai ler alguns versículos assim, mais importantes e depois você acompanha na sua casa com a sua Bíblia, para você entender melhor os propósitos de Deus na vida dos seus filhos, apesar que é uma passagem no Antigo Testamento, mas não tem nada a ver com lei, certo? Igual eu sempre digo, coisas da lei, que são da lei para Israel, são coisas lá nos Pentateuco,
correto? Agora isso aqui são coisas que aconteceram e escritas para o nosso exemplo, que aconteceu naquela época e que acontece também na nova aliança, porque o Deus da antiga aliança é o Deus da nova aliança, né? E as pessoas são a mesma, tem emoção, tem sentimento, erram, querem agir por conta própria e Deus continua corrigindo o seu povo, tá bom? Vamos lá, veja bem, aqui nós vamos falar aqui sobre a história de Ana. Ana, ela era uma mulher que, como nós sabemos, o marido dela, Eucana, ele tinha duas esposas. Era algo que Deus tolerava nessa época, que era Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. E Ana sofria com isso aí, correto? E veja bem, o versículo 4 do capítulo 1 Samuel diz o seguinte: sucedeu no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravrecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então aqui nós vemos, irmãos, o sofrimento de Ana. E nós vemos escrito aqui o seguinte: o Senhor, nosso Deus, tinha cerrado a madre, impedido que ela tivesse filhos. E segundo a cultura daquele povo ali, uma mulher que ela não tinha filhos, ela era causa, entendido por eles como maldição, e era caso de zombaria, como nós vemos aqui o caso de Penina, quer dizer que ela convivia dentro, debaixo do mesmo teto com uma adversária, né? Quer dizer que para Eucana era consequência de estar vivendo uma vida fora dos planos de Deus, né? Porque todavia a bigamia Deus nunca aprovou, né? Cada esposo tem a sua esposa, né? E quanto a Ana, ela sendo ali provada, né, sua amada cerrada, sofrendo consequências. Por quê? Porque Deus tinha planos melhores. Porque essa situação que Ana vivia levou ela a um só propósito: levou ela à presença de Deus. Tá vendo? Levou ela à presença de Deus. O único lugar que ela encontrou para derramar suas lágrimas e fazer com que fosse aliviado aquele seu sentimento de dor foi a presença de Deus. Então essa situação a levou à presença do Senhor nosso Deus, né? E nós vemos aqui, a partir do versículo 9, então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quer dizer que toda aquela situação levou ela à presença de Deus. O único lugar que ela pôde encontrar alívio foi na presença do Senhor nosso Deus, né? E ela fez um voto para Deus. Falou: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esquecer, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor te darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quer dizer, ela voltou um voto ao Senhor nosso Deus. Hoje, amados, a gente vê quantos cristãos, cheios de tanta arrogância e prepotência, né, que às vezes diante de adversidades e de problemas, querem resolver o problema segundo a sua vontade carnal e humana, né? E vemos aqui o exemplo que toda aquela dificuldade, que todo aquele quadro de sofrimento de Ana a levou à presença de Deus. Ela foi ali, fez um voto, chorou diante do Senhor, né? E que Deus desse a solução para o seu problema, que era ter um filho. Ele disse: se tu me deres um filho, ele estará na tua casa todos os dias da vida dele, né? E eu entregarei ao Senhor. E aqui você vendo aqui no decorrer do capítulo, você ainda vai ver que quando ela saiu, o sacerdote Eli, ali sentado no templo, olhou para ela e disse: até quando apartará de você esse teu vinho? Chamando ela de filha de Belial, de uma mulher que se extravagava com a bebida, né? Porque ele via que ela orava e não ouvia a voz, ela apenas movia os seus lábios. E ele a teve por embriagada. Mas ela, educadamente, ela disse: não, meu senhor,
A tua serva está derramando diante de Deus a sua alma. Tá vendo? Então ela era aquela mulher que ela não se foi vingar da sua adversária, ela não criava problema com seu marido, mas ela ia diante daquele a quem tudo podia fazer, que era o Senhor nosso Deus. Você tem agido dessa maneira? Como você tem agido diante das dificuldades, das circunstâncias difíceis que muitas vezes a vida nos oferece? Ou talvez você vive debaixo daquele falso ensinamento que porque você serve a Deus não tem sofrimento, não pode ter dias difíceis. Oi? Você está vivendo assim? Porque Jesus deixou bem claro, né, lá nos Evangelhos de João: no mundo tereis aflições. E diante dessas aflições, como você tem agido? Não é? Você tem agido também como o apóstolo Paulo lá em Atos 16, Paulo e Silas na prisão? O que os presos ouviam da boca daquele servo de Deus diante daquela situação, por estar fazendo a obra? Ouviam louvores e orações, tá vendo? Então este é o propósito do servo de Deus. E no caso de Paulo e Silas, vemos também que todo aquele sofrimento ali levou a um resultado positivo, levou à conversão do carcereiro e de toda a sua família, né? E prosseguindo aqui, amados, a situação de Ana, nós vemos que, passado algum tempo, né, essa criança nasceu, ela teve um filho, né, e ela veio à casa do Senhor, depois que essa criança foi desmamada, ela veio à casa do Senhor, ofereceu sacrifício e chega diante do sacerdote a quem a chamou de mulher embriagada. Olha o que diz, versículo 27 do capítulo 1. Versículo 26, e disse ela: meu Senhor, viva tua alma, meu Senhor, e eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição ao que eu lhe tinha pedido. Oh, irmãos, tá vendo? Ela trouxe a memória, agora com alegria, com o fruto das suas orações e da sua perseverança, que era aquela criança nos braços. E ela pôde puxar a memória do sacerdote dizendo: eu sou aquela mulher a quem o Senhor chamou de embriagada, a quem talvez o Senhor pensou que fosse filha de Belial, mas aqui estou eu. Por essa criança eu orava eu, e aqui está o resultado da minha perseverança na presença de Deus, o resultado da resposta da minha oração. Então, amados, muitas das vezes o sofrimento, a adversidade, ela nos leva à presença de Deus, é entendermos que nós somos seres humanos, que nós não somos, irmãos, pessoas super, né? Se somos cristãos, somos super crentes, não. Servimos a Deus, mas somos pessoas passíveis ao erro, às falhas, dificuldade. E nós vemos no caso ali do apóstolo Paulo, que o próprio Deus permitiu na vida dele um espinho na carne, que muitos tentam explicar o que é, mas é algo que esbofeteava, que humilhava, para que ele nunca esquecesse que ele era um ser humano, porque ele era um homem a quem Deus confiou grandes revelações, como nós vemos nas cartas de 2 Coríntios, de coisas que nem foi lícito ele deixar inserida nas páginas das Escrituras. Então ele tinha ali um espinho na carne para que ele não se ensoberbesse pela excelência das revelações. Então Deus permite, porque coisa triste na vida de uma pessoa que se diz homem de Deus ou mulher de Deus é a arrogância, a prepotência, o eu, o intelectualismo, a sabedoria humana sem o tempero da unção do Espírito. É terrível, irmãos, a falta de humildade, de reconhecimento de que tudo aquilo que tem, de tudo aquilo que é, vem do Senhor. Correto? Então essas coisas nos servem para nós entendermos a soberania de Deus, que Ele está no domínio da nossa vida, porque grande parte das pessoas hoje em dia conhecem Deus apenas como um Deus provedor, e Deus só se revela como Senhor nas adversidades na nossa vida, que nós clamamos e Ele vem como o Senhor dos exércitos, aquele que domina, aquele que vem com seu exército e nos dá graça, nos dá vitória, guerreia nossas batalhas, nossas lutas e enxuga as nossas lágrimas. Como nós vemos aqui que lá na Nova Jerusalém, está lá em Apocalipse, será enxugado os nossos olhos todas as lágrimas. Não é porque somos cristãos, vivemos ali debaixo da sombra do Onipotente, de um Deus que nos ama, que nós estamos livres de derramar lágrimas, não. Lágrimas de angústia, de sofrimento, temos enfermidade, temos problema, sofremos desemprego, problemas de família, tudo que vem tudo que é comum no mundo vem na nossa vida, porque vivemos em um mundo cheio de tanta contradição, né, que vem completamente contrário à palavra de Deus. E outra, está intrínseco em nós que somos humanos o pecado de nossos pais lá no Éden,
né? Que é a causa que nós passamos por pecados, passamos por situações difíceis, sujeito a cair, sujeito ao pecado, temos que vigiar, né? E então, passando por essa situação, às vezes de sofrimento, que o Senhor nos disciplina, permitindo às vezes certas tempestades na nossa vida, é porque às vezes nós queremos ensoberbecer, queremos andar de nariz empinado achando que nós somos o cara, e não. O Senhor é quem tem domínio sobre a nossa vida. Se realmente somos servos, temos que fazer a vontade do nosso Senhor. Tá bom? Veja bem também, para encerrar, o que toda essa situação de Ana levou a entender. Ela entendeu o seguinte, vou ler aqui apenas o versículo 6 do capítulo 2. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Então, o que fez Ana ter todo esse entendimento? Que o Senhor é o que dá vida, tira vida, o Senhor é aquele que levanta o que está caído, faz com que o exaltado se desça lá embaixo, né? Por quê? Porque é através do sofrimento que ela pôde entender, das dificuldades que ela passou, que ela entendeu que o levou à presença dele, né? É onde ele revelou para ela toda essa graça, né? É que nós vemos o versículo 7 que fala, abaixa e também exalta. Então às vezes vem a pergunta, né? Por que que às vezes a pessoa passa por dificuldade, por problema? Não, o Senhor abaixa sim. O camarada que às vezes quer subir demais, achando que é o dono da situação, é o momento em que o Senhor dá uma puxadinha no freio dele, não é? Dá uma puxadinha no freio dele e fala, não, sossega. A honra e a glória é dele, não minha nem sua. Então é onde que muitas das vezes nós passamos por dificuldades para nós entendermos, como o caso ali de Nabucodonosor, né? Que achava o eu dominando a vida dele, aquilo que eu fiz, aquilo que eu sou. Veio a voz e falou, passou de ti o reino. Ele foi lá para o meio dos animais ali pastar com os bois, até que ele reconheceu e olhou para os céus e entendeu que quem reina é Deus. Que mesmo sendo ele um rei, mas ele é alguém que foi colocado por Deus ali para fazer a vontade do Senhor, né? Agir dentro da vontade do Todo-Poderoso, mas quem reina é o Senhor, não é o homem. Você pode ter uma posição eclesiástica, uma posição às vezes até no mundo social, cotidiano do dia a dia, mas entenda de uma coisa, Deus está no controle da situação. Eu já tenho visto muitos, inclusive aqui dentro da cidade que eu moro, pessoas que já foram empresárias, pessoas que já tiveram grandes posses, mas que deixou a arrogância tomar conta, coisa que infelizmente até eu presenciei, ouvi, dialoguei com pessoas assim, ouvi coisas que entristeceu o coração e o sentimento da gente, que hoje, irmãos, está com uma situação pior do que a da gente. Então, mas Deus permite isso, permite para que o elemento venha se humilhar e a entender que a honra e a glória pertence ao Senhor nosso Deus. Tá bom, meus queridos? Então coloca isso no teu coração, não se entristeça com a disciplina do Senhor, porque como voltando a dizer aos Hebreus, no momento que ela é aplicada, ela não é bem aceita, não é? Mas se aqueles que são exercitados por ela, quando se humilha, eles veem sobre eles um grande peso de glória. O resultado é positivo, porque aceitou a correção do Senhor nosso Deus. Tá bom, meus amados? E tudo que Deus faz na nossa vida é por amor. Tá bom? Porque Deus quer nos ver bem. Entenda bem que até as respostas das nossas orações, talvez dentro de nós queremos que tudo que pedimos a Deus Ele concorde. Mas não é sempre assim. O não de Deus também é resposta de oração. O silêncio de Deus também é resposta de oração. O importante é permanecermos na presença do Senhor, fazer a tua vontade. Nas adversidades, ore, clame, confia no Senhor. No momento de bonância, agradeça ao Senhor e glorifique ao Senhor. Então, em qualquer circunstância da vida, esteja sempre na presença do Senhor nosso Deus. Tá bom, meus amados? Que Deus continue abençoando a tua vida, abençoando a tua família, a tua casa, né? E abençoando aí até mesmo aqueles que são usados, às vezes, para te fazerem entender que você é humano e que você precisa muito de administrar a sua vida, administrar os seus sentimentos, né? E muitas das vezes o cristão deixa de olhar para a vida dele e já começa a olhar defeito, a vida dos outros, e é um momento ali que ele já está saindo fora dos propósitos de Deus, tá bom, meus amados? Que a graça de Deus, né? O amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sempre constante
na vida de você e de toda a sua família, tá bom? A paz de Deus em Cristo e até uma próxima oportunidade e uma boa semana para todos, no nome de Jesus. Tchau, tchau.